A jornada interior de qualquer ser humano começa muito antes de ele perceber que está caminhando. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que a vida se inclina para dentro de nós e desperta uma sensação inexplicável de que algo precisa mudar. É como se uma voz, há muito tempo abafada, finalmente encontrasse uma brecha para se manifestar. Ela não grita, não exige, não impõe, apenas sussurra. E esse sussurro, discreto, mas insistente, se infiltra entre pensamentos desordenados, lembranças fragmentadas e cicatrizes que ainda doem, empurrando você para uma compreensão profunda. Você não está vivendo aquilo que nasceu para viver. Cada um de nós carrega dentro de si uma espécie de mapa oculto, um desenho misterioso feito de dores, talentos, fracassos, sonhos esquecidos e impulsos que tentamos sufocar por medo de sermos julgados. Esse mapa raramente é claro no início. Ele se apresenta como inquietação, desconforto, sensação de inadequação, mas, à medida que caminhamos, ele começa a se revelar. As linhas se definem, os contornos ganham forma, e percebemos que sempre houve um caminho reservado para nós. Apenas estávamos desviados, ocupados demais tentando caber em histórias que nunca foram nossas. Quando a consciência desperta e percebemos que vivemos presos em um ciclo que não nos pertence, a primeira reação quase sempre é resistência. Não porque não desejemos a mudança, mas porque fomos treinados a temer o desconhecido. Crescemos acreditando que segurança é melhor que propósito, que estabilidade é mais importante que verdade, que agradar os outros vale mais do que honrar a nós mesmos. E assim, passamos anos repetindo comportamentos herdados, imitando padrões antigos, vivendo com base em expectativas alheias. No início, a vida até parece funcionar, mas em algum ponto, inevitavelmente, algo começa a desmoronar por dentro. E não é um colapso repentino, é um desgaste lento, um enfraquecimento progressivo. O que antes nos bastava passa a ser insuficiente. O que estávamos acostumados a aceitar se torna pesado demais. A alma começa a rejeitar o que não foi feito para ela. É nesse instante que o verdadeiro confronto começa. Não com o mundo exterior, mas com aquele adversário silencioso que vive dentro de nós. O eu acomodado, o eu ferido, o eu condicionado. Ele tenta nos convencer de que é tarde demais, que somos quem somos e nada mudará. Ele usa nossas memórias contra nós, distorce nossos erros, amplifica nossas falhas, nos lembra de cada vez que fracassamos e tenta nos fazer acreditar que a vida que temos agora é a única possível. Mas essa voz interna, apesar de ruidosa, não é a voz do nosso potencial, é apenas o eco de tudo que absorvemos sem questionar. A verdadeira força nasce quando percebemos isso, quando entendemos que a mentalidade que nos aprisiona foi construída, não escolhida, e tudo que é construído pode ser reconstruído. À medida que essa percepção se expande, um movimento começa dentro do coração. Uma mistura de coragem e medo, esperança e incerteza. É como se dois lados de nós travassem um diálogo intenso. De um lado, a versão limitada, moldada por escassez, traumas e inseguranças. Do outro, a versão que sabe que nasceu para mais, que sente a chama, que reconhece a própria capacidade mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa tensão não é um obstáculo, mas uma porta. A maioria das pessoas desiste justamente nesse ponto, porque acredita que a dúvida é sinal de fraqueza. Mas, na verdade, é sinal de despertar. A dúvida surge quando a alma começa a se movimentar depois de muito tempo adormecida, e todo movimento inicial é desconfortável. A transformação nunca começa com um momento grandioso ou com uma revelação perfeita. Ela começa com um gesto pequeno, quase imperceptível, mas decisivo. O ato de encarar a própria verdade sem fugir. Olhar para si mesmo exige coragem, porque obriga a confrontar todos os aspectos que preferimos ignorar. As escolhas erradas,
os medos antigos, os relacionamentos que destruíram partes de nós, os sonhos que deixamos morrer e os sonhos que deixamos morrer. Mas somente quando encaramos o que fomos é que podemos escolher quem queremos ser. A mudança não acontece porque você deseja, ela acontece porque você decide. E decisões são mais poderosas que desejos. À medida que avançamos nesse processo, percebemos que a vida sempre nos ofereceu sinais, oportunidades e alertas, mas estávamos cegos para eles. Às vezes porque não queríamos ver, às vezes porque não estávamos prontos, às vezes porque estávamos ocupados demais sobrevivendo. Mas quando finalmente abrimos os olhos, tudo muda. O que antes parecia aleatório passa a fazer sentido. As dores deixam de parecer punições e se tornam lições. Os fracassos deixam de ser vergonha e se tornam ferramentas. Cada queda passa a carregar uma espécie de código secreto, um ensinamento escondido que só se revela quando paramos de nos vitimizar e começamos a nos responsabilizar. Responsabilidade. Essa é a chave que destrava tudo. O momento em que deixamos de culpar o mundo, os outros, o passado, as circunstâncias. Não porque eles não influenciaram quem somos, mas porque não precisam definir quem seremos. A responsabilidade não é sobre culpa, é sobre liberdade. Quando assumimos responsabilidade total pela nossa vida, pelo nosso destino, pelo que construímos daqui para frente, algo poderoso acontece. Recuperamos o controle que pensávamos ter perdido. E com ele vem a capacidade de moldar a própria realidade. Mas assumir responsabilidade não significa caminhar sem medo. Pelo contrário, significa caminhar apesar dele. O medo nunca desaparecerá completamente. Ele está programado em nós como um mecanismo de sobrevivência. O que muda é a relação que temos com ele. Antes, ele nos paralisava. Agora, ele nos alerta. Antes, ele nos impedia. Agora, ele nos prepara. Antes, ele ditava nossas escolhas. Agora, ele apenas observa enquanto seguimos em frente. O medo deixa de ser inimigo e se torna um lembrete de que estamos entrando em territórios onde nossa versão anterior jamais conseguiria entrar. E é exatamente isso que diferencia quem se transforma de quem permanece estagnado: a disposição de atravessar a dor, o desconforto, a incerteza. O crescimento exige perda de hábitos antigos, de identidades ultrapassadas, de pessoas que não caminham na mesma direção, de crenças que nos limitaram por anos. A dor de deixar ir é real, mas a dor de permanecer onde estamos é maior. A alma sabe quando algo morreu dentro de nós e precisa ser enterrado para que algo novo possa nascer. Resistir à mudança é prolongar o sofrimento. Aceitá-la é iniciar a cura. Conforme caminhamos nessa estrada íntima e solitária, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em nos tornarmos capazes de ser quem realmente somos. A maioria das pessoas vive sob máscaras, papéis, fachadas criadas para serem aceitas, mas nada pesa mais do que viver uma vida que não é nossa. A autenticidade, apesar de exigir coragem, traz leveza. E essa leveza não significa ausência de desafios, mas presença de verdade. Quando você começa a viver alinhado com o que realmente acredita, algo dentro de você se encaixa. É como se o corpo, a mente e o espírito finalmente concordassem entre si pela primeira vez. E esse alinhamento íntimo cria uma força que o mundo exterior não consegue destruir. É por isso que pessoas que descobriram sua identidade caminham com outra postura, respiram de outro jeito, falam com outro peso. Não é arrogância, é presença. Não é superioridade, é clareza. Não é ego, é consciência. Elas sabem o que carregam, sabem o que superaram, sabem onde estão indo. E essa certeza silenciosa vale mais do que qualquer validação externa. Esse é apenas o início da jornada, o despertar, a quebra das primeiras barreiras internas, a reconstrução dos primeiros alicerces. Mas a verdadeira transformação, aquela profunda, irreversível, que altera não apenas como vivemos, mas quem somos, acontece nos próximos movimentos, onde o velho eu ainda tenta resistir e o novo eu começa a emergir com força suficiente para reescrever tudo.
A partir do momento em que reconhecemos que algo em nós precisa mudar, inicia-se uma fase silenciosa e desafiadora, quase sempre invisível aos olhos do mundo. É o período em que começamos a carregar dentro de nós um conflito constante, a vontade de evoluir e a tentação de voltar ao que é familiar. O conhecido oferece conforto, mesmo que nos machuque. O desconhecido oferece liberdade, mas à primeira vista parece perigoso. E é nessa encruzilhada que a maior parte das pessoas fica presa. Não por incapacidade, mas por medo de abandonar as narrativas que usaram a vida inteira para se definir. O ser humano se acostuma com a dor a ponto de confundi-la com identidade. Carrega traumas como se fossem medalhas, repete histórias tristes como se fossem provas de quem é, e luta para manter viva uma versão de si mesmo que deveria ter sido deixada para trás há muito tempo. Se inscreva no canal, porque assim você conseguirá ter acesso a mais vídeos para alcançar seus objetivos diariamente. Mas quando a consciência desperta, quando sentimos que algo maior nos chama, ignorar esse chamado se torna insuportável. A vida começa a criar atritos com tudo que não combina mais com o nosso novo estado interno. Pessoas que antes pareciam essenciais, agora soam distantes. Hábitos que antes eram automáticos, começam a pesar. Lugares que antes nos acomodavam, passam a nos sufocar. É como se o universo inteiro começasse a reorganizar nossas circunstâncias para nos empurrar na direção certa. E quanto mais resistimos, mais intenso fica o empurrão. A mudança não acontece contra nós, ela acontece para nós. Mas só percebemos isso quando paramos de lutar contra o inevitável. A transição entre quem fomos e quem estamos destinados a ser é feita de pequenos rompimentos. Rompemos com a velha visão que tínhamos de nós mesmos. Rompemos com crenças que nos limitaram por anos. Rompemos com padrões de comportamento que nos mantinham presos em ciclos repetitivos. E cada rompimento dói. Não porque estamos perdendo algo essencial, mas porque estamos deixando ir aquilo que aprendemos a chamar de lar. O ser humano tem dificuldade em abandonar o que é familiar, mesmo quando o familiar o destrói. Mas, paradoxalmente, é nesses rompimentos que começamos a descobrir nossa verdadeira força. A força interior não aparece como explosão, mas como uma espécie de firmeza silenciosa. Uma certeza que não sabemos explicar, mas sentimos. Uma confiança que se manifesta mesmo nos dias em que não temos energia para continuar. É como uma voz mais madura, mais profunda, que lentamente começa a substituir a voz interna que nos sabotava. E essa nova voz surge não porque estamos nos tornando alguém novo, mas porque finalmente estamos nos lembrando de quem sempre fomos. A verdadeira identidade não é construída, é revelada. Está escondida sob camadas de medo, dor, expectativas e condicionamentos. Mas sempre esteve ali, esperando o momento certo para emergir. Quando a força interior começa a despertar, nossas escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, o destino muda. Não há nada mais poderoso do que uma pessoa que finalmente entendeu que é responsável pela própria vida. Responsabilidade não é fardo, é liberdade. É o poder de criar novos caminhos, novas possibilidades, novas versões de nós mesmos. Mas assumir responsabilidade significa também encarar um espelho que nem sempre reflete o que gostaríamos de ver. Ele mostra nossas falhas, nossas contradições, nossas mentiras internas. E é difícil aceitar que fomos nós que nos colocamos em muitos dos lugares onde sofremos. Mas, ao mesmo tempo, é libertador perceber que se fomos capazes de construir um caminho errado, somos ainda mais capazes de construir um certo. Essa percepção desencadeia uma espécie de renascimento gradual. Não acontece de uma vez, acontece em camadas. Primeiro, mudamos o que pensamos. Depois, mudamos o que sentimos. E por fim, mudamos o que fazemos. Cada camada removida revela algo mais verdadeiro, mais forte, mais alinhado com a nossa essência. É como escavar uma estátua antiga enterrada sob terra e pedras. A escultura sempre esteve lá, intacta, só precisava ser libertada. E essa libertação exige paciência, disciplina e coragem. Porque a mente tenta nos puxar de volta para os velhos padrões, e o corpo tenta repetir os velhos hábitos.
A mudança real acontece quando continuamos avançando, mesmo quando tudo dentro de nós parece pedir para voltar ao antigo. O processo de transformação também nos ensina algo fundamental. Nem todo mundo que faz parte da nossa história merece um lugar no nosso futuro. Algumas pessoas se acostumaram com a nossa versão antiga, aquela que aceitava menos do que merecia, aquela que tinha medo de se posicionar, aquela que se esquecia de si mesma para agradar os outros. Essas pessoas não sabem como lidar com a nossa evolução. Algumas tentam nos desencorajar porque temem nos perder. Outras tentam nos sabotar porque não suportam ver em nós a mudança que elas não têm coragem de realizar em si mesmas. E isso não faz delas inimigas, apenas revela o ponto em que a jornada delas e a nossa deixam de caminhar paralelas. A vida exige desprendimentos para abrir espaço para o novo, e isso inclui desprendimentos humanos. Ao mesmo tempo, descobrimos que algumas conexões que sempre estiveram ao nosso redor só se revelam quando começamos a mudar. Pessoas que antes pareciam distantes se aproximam. Apoios inesperados surgem. A energia que emitimos muda, e com ela, mudam as oportunidades e relacionamentos que atraímos. O mundo externo sempre responde ao mundo interno. Quando elevamos nossa mentalidade, nosso campo de possibilidades se expande. Quando fortalecemos nossa identidade, o universo começa a alinhar circunstâncias compatíveis com essa nova vibração. Nada disso é coincidência, é consequência. À medida que seguimos avançando, o antigo eu tenta, repetidamente, fazer com que voltemos atrás. Ele usa gatilhos emocionais, memórias tristes, medos irracionais. Às vezes nos pega desprevenidos, especialmente nos dias em que estamos cansados ou vulneráveis. Mas é exatamente nesses momentos que entendemos o quanto evoluímos. Antes, uma pequena dificuldade nos destruía. Agora, mesmo que fraquejamos, voltamos mais rápido, mais conscientes, mais firmes. A resiliência cresce como músculo. Quanto mais somos testados, mais fortes ficamos. Em algum ponto da jornada, percebemos que não somos mais a pessoa que começou o caminho. Há uma nova postura, uma nova calma, um novo olhar. As coisas que antes tiravam nossa paz, agora parecem pequenas. Os problemas que antes pareciam montanhas, agora são apenas degraus. Desenvolvemos uma nova capacidade de perceber além do imediato, de enxergar significado onde antes víamos caos, de encontrar propósito onde antes só víamos dor. A maturidade emocional nasce quando entendemos que a vida nunca foi sobre controlar tudo, mas sim sobre aprender a navegar com consciência. A transformação verdadeira também nos obriga a abandonar uma expectativa infantil, a fantasia de que o caminho ficará mais fácil. Ele não fica. O que muda é quem percorre o caminho. Ficamos mais fortes, mais lúcidos, mais alinhados. O que antes nos derrubava, agora nos ensina. O que antes nos feria, agora nos prepara. E a dor que antes parecia insuportável, agora se torna combustível. A dor se converte em poder quando aprendemos a interpretá-la. E esse poder não é agressivo, não é egoísta. É o poder de alguém que finalmente se pertence. Conforme nos aproximamos da versão mais elevada de nós mesmos, algo extraordinário acontece. A vida começa a se reorganizar ao nosso redor. As peças que estavam fora de lugar se encaixam. Caminhos que pareciam fechados se abrem. Sonhos que pareciam impossíveis se tornam palpáveis. E, acima de tudo, descobrimos um novo nível de paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da presença de propósito. Esse é o ponto em que deixamos de apenas sobreviver e começamos a viver. Onde deixamos de reagir ao mundo e começamos a criar nosso mundo. Onde o passado finalmente perde o poder de nos definir. Onde a identidade verdadeira emerge com clareza, firmeza e autenticidade. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, pode nos fazer voltar a ser quem éramos. À medida que continuamos avançando, a jornada começa a revelar sua verdadeira natureza. Descobrimos que a transformação não é um destino final, mas um movimento contínuo. Não existe linha de chegada, existe apenas expansão. A cada camada que removemos de nós mesmos,
uma nova se apresenta, pedindo para ser compreendida, curada, integrada. E é nesse processo interminável que encontramos um sentido mais profundo para a existência. A vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser um diálogo constante entre quem somos hoje e quem estamos destinados a nos tornar. E nesse diálogo, aprendemos que nada é por acaso, nada é desperdício, nada é irrelevante. Cada dor, cada queda, cada dúvida, cada vitória silenciosa contribuiu para moldar a pessoa que agora começa a emergir com força real. O momento mais poderoso da jornada é aquele em que finalmente entendemos que não estamos mais nos reconstruindo a partir dos fragmentos do que sobrou, mas sim construindo algo inteiramente novo a partir da consciência que conquistamos. O passado deixa de ser prisão e se torna matéria-prima. Aquilo que um dia nos feriu se transforma em sabedoria. Aquilo que um dia nos paralisou, agora nos impulsiona. É como se a vida estivesse o tempo todo nos preparando para algo maior, mas só agora temos maturidade suficiente para compreender o propósito escondido por trás dos acontecimentos. E essa compreensão traz uma serenidade que não depende de circunstâncias. É uma serenidade que nasce do reconhecimento de que tudo que enfrentamos tinha um sentido, mesmo quando não conseguíamos enxergar. A verdadeira liberdade surge quando paramos de lutar contra a nossa história. Aceitamos que ela foi necessária, que cada erro carregava uma lição, que cada pessoa que cruzou nosso caminho, mesmo as que nos feriram, desempenhou um papel essencial no nosso despertar. Essa aceitação não é submissão, é transcendência. Quando paramos de nos debater contra o que foi, deixamos de desperdiçar energia tentando alterar o inalterável e começamos a direcioná-la para aquilo que podemos realmente transformar, o presente. E ao transformar o presente, inevitavelmente moldamos o futuro. É nesse ponto que passamos a entender que a vida não recompensa quem espera, mas quem se move. A ação sempre foi o elemento que separa o desejo da realização. E essa ação não precisa ser grandiosa, precisa ser constante. Pequenos movimentos diários repetidos com disciplina constroem destinos que antes pareciam impossíveis. A constância é o que gera profundidade. A disciplina é o que gera identidade. Não existe mudança duradoura sem comprometimento. E esse comprometimento não é com metas externas, mas com a pessoa que estamos nos tornando. Toda vez que escolhemos a evolução em vez do conforto, reforçamos um novo padrão mental que redefine os limites do que acreditamos ser possível. Com o tempo, começamos a perceber que o mundo exterior é apenas um reflexo do nosso mundo interior. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a surgir com clareza. As sincronicidades se multiplicam. Pessoas compatíveis com nossa nova mentalidade começam a aparecer. Não porque o universo magicamente mudou, mas porque finalmente nos tornamos capazes de enxergar aquilo que sempre esteve disponível. A realidade nunca foi limitada, era a nossa percepção que estava. Quanto mais avançamos, mais descobrimos que existe uma força silenciosa dentro de nós, uma espécie de energia inabalável, que não depende de elogios, validações ou resultados imediatos. É a força de alguém que finalmente entendeu o seu próprio valor. E quando reconhecemos nosso valor, paramos de implorar migalhas, paramos de nos contentar com pouco, paramos de aceitar relações que nos diminuem, trabalhos que nos esgotam, situações que nos traem. O mundo sente quando mudamos por dentro, e ele responde, porque tudo que toleramos se multiplica, e tudo que redefinimos se transforma. A partir desse ponto, a vida começa a testar nossa nova identidade, não para nos punir, mas para solidificar a mudança. Antigos desafios ressurgem para verificar se realmente aprendemos a lição. Pessoas do passado reaparecem para ver se ainda cabemos no mesmo molde. Velhos hábitos tentam nos puxar de volta para a zona de conforto. Esses testes não são retrocessos, são confirmações. A vida pergunta: você é mesmo essa nova versão ou está apenas atuando como se fosse? E a resposta não vem das palavras, mas das escolhas. Cada escolha é uma afirmação da identidade que decidimos assumir. E quando nossas escolhas se alinham com nossa consciência, não há força externa capaz de nos fazer voltar ao antigo estado.
Se inscreva no canal e faça de você uma nova versão. Conte conosco. Nesse estágio, algo surpreendente acontece. Começamos a sentir uma gratidão profunda pela própria jornada. Não apenas pelas conquistas, mas também pelas dores. Não apenas pelo que recebemos, mas pelo que perdemos. A gratidão se torna parte de nós, não como obrigação espiritual, mas como reconhecimento sincero de que cada parte de nossa história contribuiu para moldar uma versão mais forte, sábia e consciente de quem somos. Essa gratidão não nos torna passivos, pelo contrário, nos torna invencíveis. Porque alguém que entende que tudo coopera para a própria evolução não teme mais o futuro, ele confia. E essa confiança transforma cada passo em algo mais firme. A vida começa a fluir de forma diferente quando paramos de agir como vítimas das circunstâncias e passamos a agir como autores da própria narrativa. Nada externo rouba nossa paz, porque sabemos que a paz não vem do que acontece fora, mas do que construímos dentro. E essa compreensão altera completamente a maneira como lidamos com desafios. O que antes nos tirava do eixo, agora nos fortalece. O que antes nos irritava, agora nos ensina. O que antes nos assustava, agora nos prepara. Passamos a viver com um senso de propósito tão firme que até os momentos difíceis encontram um lugar dentro do nosso entendimento. Chega então o instante em que percebemos que nos tornamos um ponto de luz para outras pessoas. Não porque buscamos esse papel, mas porque simplesmente nos tornamos um exemplo vivo do que significa transformar dor em força, medo em ação, dúvida em consciência. Sem perceber, nossa jornada inspira, nossa postura influencia, nosso silêncio ensina. Não porque somos superiores, mas porque estamos presentes, verdadeiramente presentes. E essa presença é algo que poucos alcançam, porque exige desnudar a alma, abandonar máscaras e assumir quem somos sem medo de não sermos aceitos. Ao fim da jornada, ou melhor, ao início de uma nova, compreendemos que a identidade que buscamos nunca esteve fora de nós. Sempre esteve esperando o momento em que finalmente nos livraríamos de tudo que não éramos. A verdadeira identidade se adquire com conquistas, títulos ou validações. Ela emergiu quando deixamos para trás as versões distorcidas que criamos para sobreviver. E quando essa identidade desperta, tudo muda. A maneira de falar muda, a maneira de caminhar muda, a forma de olhar para o mundo muda, mas, acima de tudo, muda a maneira como olhamos para nós mesmos. O ser humano mais poderoso é aquele que se conhece, não porque se acha perfeito, mas porque se entende, aceita suas sombras, honra sua luz, cuida das próprias feridas, enfrenta seus próprios medos e se reinventa quantas vezes forem necessárias. Esse ser humano não teme mais perder, porque sabe que sempre pode reconstruir. Não teme mais o inesperado, porque confia na própria capacidade de se adaptar. Não teme mais ser julgado, porque não negocia sua verdade para agradar ninguém. E quando chegamos a esse ponto, a vida finalmente revela seu segredo. O mundo externo é maleável, mas o mundo interno é soberano. Nada pode derrubar alguém que já venceu a si mesmo. Nada pode limitar alguém que retirou as próprias algemas. Nada pode impedir alguém que entendeu que seu maior poder sempre esteve dentro, esperando o momento de ser libertado. Assim, o ciclo se completa, não como um fim, mas como um renascimento. Porque quando finalmente despertamos para quem somos, deixamos de caminhar em busca de identidade e começamos a caminhar a partir dela. E essa diferença muda tudo. A vida então deixa de ser luta e se torna expressão. Deixa de ser sobrevivência e se torna criação. Deixa de ser peso e se torna propósito. E pela primeira vez, percebemos que não estamos apenas vivendo. Estamos vivendo como quem nasceu para isso. Se inscreva no canal e mude sua vida de uma vez por todas. Nunca desista. Faça um comentário e nos conte o que está achando de nossos vídeos. Dê sugestões do que gostaria de ver e ouvir.